Boa tarde, professora. Então, juntamente com minhas colegas, né, a Denilza e Joyce, a gente pensou nesse tema porque é um tema que abrange várias esferas, né, que necessitam de atenção no Brasil. Não tivemos muita dificuldade porque tem bastante dado na internet, tem bastante artigo falando sobre, tem vários estudos também, né, demonstrando que tem uma necessidade enorme de ser avaliado, de ser estudado, né, de ter uma pesquisa em cima dessa área. E basicamente foi isso. Tinha muito dado, tinha muita informação na internet. E a gente escolheu esse tema porque ele abrange vários tópicos. Eu, juntamente com minhas colegas, a gente fez um resuminho, né, de alguns desses tópicos que são bastante interessantes e que é necessário se discutir, né, e se estudar sobre eles para tentar, né, de certa forma, ter alguma melhoria e fazer o Brasil evoluir, digamos assim. Um tópico importante é a pobreza e subdesenvolvimento. A gente sabe que a desigualdade no Brasil é enorme. Tem muitas famílias vivendo, né, em situações precárias, o que soma para essa doença, né, se espalhar. Um exemplo prático que a gente estava comentando, que eu estava comentando junto com as meninas, é que muitas famílias têm, principalmente famílias de baixa renda, geralmente criam muitos animais, né? Muitos gatos, muitos cachorros. E o problema não está nos animais, né? Mas está na questão da limpeza, né? Da higiene pessoal, que muitas dessas famílias não têm essa higiene pessoal, né? Não tem esse cuidado com os animais e nem com os alimentos, né? Que entra dentro de casa também. Então, primeiro ponto já começa aí. Aí outro ponto que a gente também pensou foi a falta de informação e letramento em saúde. Porque geralmente essas famílias que têm essa condição de baixa renda, elas não têm acesso a uma informação de qualidade, às vezes até pode ter até acesso a algum tipo de informação, mas nem sempre essa informação vai chegar veridicamente, né, nas mãos delas. Pode surgir de alguma forma, foi numa consulta que o médico falou por cima que ela não pode comer carne crua. Beleza, tem várias doenças parasitárias que são transmitidas através da carne. Só que esse não é o único meio que a doença pode infectar, né, essas mulheres. Tem vários pontos. Tem a questão, né, no caso específico do trabalho da gente, que é os gatos, né, que eles são os agentes que transmitem, né, esse parasita. E não só a carne crua, né? Mas a água, a questão de higiene pessoal, né? Muitas cidades não tem saneamento básico no Brasil. O Brasil tem vários lugares que não tem saneamento básico. E esse é um ponto, assim, crucial. Falta de informação de qualidade, né? Pouco se vê palestras explicando sobre essa questão, né, dos parasitas. Pouco se vê. É uma coisa que precisa ser mais levada ao público, é uma coisa que precisa ser mais dialogada de uma forma simples, não precisa ser tão específico, né? Porque quem não é da área não vai entender, mas falar as formas de se precaver, né, as formas de prevenção. Outro ponto é comportamentos e risco de falta de higiene, que é o que eu já tinha falado, né? Ter boas práticas de higiene. Outro ponto é um acesso limitado aos cuidados de saúde, né? A gente sabe que UPA, os postinhos, é um pouquinho complicado a questão de ter um acompanhamento adequado, né? Nem todas as grávidas conseguem fazer pré-natal de qualidade, nem sempre a situação do postinho que elas estão indo é uma situação de qualidade, uma situação boa, né? O que reforça ainda mais essa falta de desinformação. E outro ponto é desigualdade, né, regional, principalmente em lugares onde zonas rurais, esses lugares assim, tem bastante desigualdade regional, né? Às vezes a informação que uma pessoa que mora na rua tem, uma pessoa que mora no sítio não vai ter. E aí é o que faz propagar mais ainda a doença. E também tem a questão política, né? Que, tipo, sabemos que o Brasil é um país rico em diversas coisas, mas a questão política ele deixa muito a desejar. Aí foi isso, basicamente. A gente pensou em todos esses tópicos que são necessários, né? Trazer a população e fizemos essa pesquisa.